Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Vídeo de hoje da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é o seguinte, tava sentado ali na varanda, aproveitando o privilégio que eu tenho, não sei porquê, não sei o que eu fiz para merecer isso, mas nasci numa família cujo apartamento tem uma varanda que tem vista pra praça, e tem algumas horas do dia para poder aproveitar esse privilégio. Então, assim, eu não sei o que eu fiz, se for verdade, o que os espiritualistas, os estudiosos da espiritualidade e alguns cientistas, né, de física quântica, essas coisas que eles estudam e afirmam que é verdade sobre reencarnação, sobre vida após a morte. Inclusive Jesus Cristo falava sobre isso também. E Jesus Cristo foi morto por falar esse tipo de coisa, né? Na época lá não podia falar esse tipo de coisa. Na época que Jesus viveu, ele foi um rebelde, né? Ele foi um criminoso perante a sociedade. Não perante o imperador, porque Pilatos, que era o rei da região, o governador da região ali onde Jesus viveu, conversou com Jesus depois que Jesus foi preso e depois falou pro povo: eu lavo minhas mãos. Esse cara é inocente, ele não tem crime nenhum, não tem pecado nenhum. Ou seja, perante o rei, perante o imperador, perante as leis sociais aí do rei e do imperador, Jesus era um cidadão romano livre. Mas tinha uma instituição que tinha poder, tanto poder quanto Pilatos, que tinha tanta influência junto ao imperador quanto Pilatos, e essa instituição acusava Jesus de ser herege, de ser um rebelde, um criminoso, alguém que merecia ser crucificado igual ele foi, para que fosse salva a alma dele em nome de Deus, amém. Porque ele era acusado de ter parte com o capeta e tudo mais, pelas coisas que ele falava de reencarnação, de eu voltarei, né, nas palavras dele, porque estão tão espantados, tudo que eu faço, vocês também o fazem. Ou seja, Jesus se colocando como um cidadão normal, cidadão comum. E como ele dizia que todos iam reencarnar, ele também dizia que ele próprio ia reencarnar. E aí ele foi preso, foi morto por causa disso. Mas daí foi uma questão lá da época de anos atrás, né, da humanidade, há anos atrás, muitos anos atrás, a humanidade era assim. E a história foi deturpada, a história foi contada de outra forma depois disso, né? Porque essa instituição que mandou condenar Jesus tinha poder e influência política, trocou até o calendário, que o calendário era um símbolo do poder de Roma, igual o imperador era um símbolo do poder de Roma, as cores da bandeira de Roma, o hino de Roma. E aí cada um desses símbolos foi caindo. E aí depois o último símbolo que caiu foi o calendário, que foi substituído pelos senhores poderosos dessa instituição, que mandaram condenar Jesus por heresia. Mas enfim, não é sobre Jesus, não é sobre a história a questão desse vídeo. A viagem desse vídeo é que eu tava ali de boa na varanda, observando, aproveitando os privilégios que eu tenho. Não sei por que eu fiz, o que eu fiz para merecer ter alguns privilégios, mas se é verdade esse lance de reencarnação, então eu devo ter feito alguma coisa certa na reencarnação passada, pelo menos alguma coisinha de pouco certo na reencarnação passada, para poder merecer nascer nessa vida que eu tenho. Porque se for verdade essa questão da reencarnação, significa o quê? Que cada pessoa nasce no corpo que nasce, nasce na família que nasce, nasce com a vida que nasce. Tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim durante a vida dessa pessoa é porque ela mereceu, porque ela buscou aquilo, porque ela sintonizou aquela energia, aquela vibração, que ela fez aquelas coisas parecidas, que ela pensou, aquela alma, aquele espírito, aquela consciência que anima aquele corpo, né? Que o corpo é passageiro, que o corpo é temporário, é só um carro, só um veículo, né? O corpo é uma coisa momentânea ali, mas que dentro daquele corpo existe aquela alma, aquela consciência, aquele espírito, aquela energia, e essa energia ela vibra numa certa frequência, cria primeiro tudo na vibração do pensamento, né, da consciência, que a consciência vive no campo do pensamento. A consciência não é algo tátil, né, não é algo concreto. A consciência é a parte consciente da alma, é a autoconsciência, saber que você é um ser vivo, né, ter consciência de que você é um ser vivo. Então, tipo, a consciência, né, fez as coisas, viveu, teve aquela vida passada, e toda aquela carga que ela teve durante a vida dela, de coisas boas, de coisas ruins, das escolhas que ela fez, das intenções que ela tinha a cada escolha, tudo que ela falou, tudo que ela fez
de fato, as escolhas que ela teve na vida acompanham ela na próxima vida também. Não é uma coisa que quando ela morre ali, aquilo acaba. Como a consciência continua, como o espírito, a alma continua, a energia continua, todas aquelas vibrações que ela vibrou na vida passada, toda aquela consequência de todas aquelas escolhas que ela fez na vida passada, continuam com ela, acompanham ela. Então, assim, alguma coisa de boa eu devo ter feito pra merecer ter esse corpo que eu tenho, que não falta nenhum pedaço, assim, inteirão, funcionando tudo certinho. A mente é meio atrasada, a mente é de uma criança de 14, 15 anos, a mente é de quinta série, a mente talvez tenha uma falha de funcionamento ali e tal, que me faz ser uma pessoa meio retardada, meio idiota, mas em compensação, eu não posso reclamar do corpo. Não é um corpo maravilhoso, eu não sou um Rodrigo Hilbert, não sou nenhum Brad Pitt, nenhum desses atores famosos, jogadores famosos, tal coisa, mas também não sou um Marquito da vida, não sou umas coisas feias da vida que tem por aí. Então, assim, fico bem feliz com a minha condição mediana. Mas a questão é que eu tava ali observando. A questão, tudo isso que eu falei nesse vídeo, que eu acabei fazendo um parênteses, tendo outros parênteses, fui pra outra ramificação. Mas tudo isso foi pra falar o quê? Que eu tava ali na varanda de casa, observando a praça, um movimento quase nulo. Um movimento mais ou menos de umas 5 almas por minuto, umas 5 pessoas por minuto, quer dizer? Talvez até menos. E aí um silêncio, né, sepulcral, com certeza muito menos. Menos de 5 pessoas por minuto. 5 pessoas, uma a cada 10 minutos. Uma coisa bem lenta de movimento, mesmo um silêncio, uma tranquilidade. Peculiar, comum em cidades pequenas, não sei o que significa peculiar. Comum em cidades pequenas. E aí eu vejo, dobrando a esquina e chegando ali na praça, um bêbado resmungando alguma coisa, falando alguma coisa sozinho. E na hora que eu vejo esse bêbado resmungando, falando alguma coisa sozinho ali na praça, eu que estava ouvindo música, com o volume até baixo, tá, por causa do não estragar o silêncio e por causa do horário também, que já era de noite, bem de noite. Então de noite que já era quase de manhã no outro dia. Mas enfim, tava ali e pensei, lembrei de uma coisa que eu vi, eu não lembro se foi no filme, se foi uma teoria que alguém tava falando, que assim, às vezes Jesus se disfarça de mendigo pra ver se você vai fazer uma boa ação, se você vai ajudar e tal. E tem uma outra teoria, tem uma outra história que a galera fala assim, às vezes Jesus manda mensagens pra você, só que você não está ouvindo. E tipo assim, acho que todo mundo acontece isso na vida. Em algum momento você tá no ônibus, você tá no seu local de trabalho, você tá andando na rua, às vezes com fone de ouvindo só música. Aí, entre uma música e outra, hora que uma música acaba, ou dá uma pausa porque alguém tá ligando no seu telefone, alguma coisa. Aí naquele momento ali que você tá desligado, você ouve uma frase qualquer que uma pessoa falou pra outra lá, que você nunca viu aquelas pessoas na sua vida, você só passou por elas na rua e uma falou uma frase pra outra e você ouviu aquela única frase. Só que aquela única frase fez um sentido na sua vida. Aquela única frase é uma coisa que você estava pensando, estava em dúvida sobre uma situação, tal, e aquela frase ali te fez, deu uma luz assim, falou, porra, é isso, vou escolher isso. Ou então, às vezes, até uma coisa mais forte, assim, tipo, você tá pensando numa parada, vou comprar um carro, não sei o que e tal. Aí de repente passa uma pessoa falando exatamente o modelo do carro que você vai comprar, ou então assim, vou jogar o dinheiro na loteria, sei lá, acho que é um exemplo melhor. Vou jogar, vou apostar, tô com esse dinheiro aqui que eu ia jogar fora mesmo, não ia comprar nada de útil, não tá me fazendo falta. Vou comprar o bilhete da loteria, vai na sorte. Aí você vai escolher os números lá, os 6 números pra jogar na loteria e tal. Aí você tá na dúvida lá, e do lado se eu tô alguém falando pra outra pessoa um número, aleatoriamente, assim. A pessoa tá passando, sei lá, o telefone dela pra outra pessoa, você ouve só os 2 últimos números que ela fala, os 2 primeiros, enfim. E aí você diz assim, vou jogar nesses números. E aí você joga nesse número e ganha. Então eu pensei assim, pô, lembrando dessas coisas, eu pensei, pô, vou parar aqui, eu vou observar, vou tentar ouvir o que o cara, o bêbado tá resmungando. Às vezes é uma mensagem de Deus. E aí vem a frase que o bêbado falou, tá puta, vai tomar no cu, falando sozinho. Aí eu falei, pô, acho que eu sintonizei errado, a estação errada. Não é uma mensagem de Deus, não, porque, porra, Deus é todo certinho, Deus é todo careta, é todo na linha ali, é todo alinhado, todas as coisas boas, positivas e tudo que tem de ótimo na vida, não tem as coisas negativas. Por mais que seja estranho, porque fala que Deus é tudo, mas aí quando fala que Deus é as coisas negativas, as coisas ruins, as coisas pesadas, aí já não faz parte mais do tudo.
Porque o tudo que Deus é fica de fora, as coisas negativas, as coisas pesadas, as coisas não entram nesse tudo, não se englobam nesse tudo. Porque elas são as coisas especiais, são coisas diferentes. É igual todos e todas e todes, né? Os todas, o todos engloba todos, menos os todes, que os todes são diferentes de todos, né? Os todes são especiais. Os todes têm que ser protegidos, acariciados, são frágeis, tem que ser bem cuidados, tem que ser bem amados, todo mundo tem que amar, adorar e tudo mais. E tem que falar do jeito que eles querem, com a cultura deles, com o jeito deles falarem. Você não pode falar do seu jeito, com a sua cultura. Você não tem liberdade de expressão. Eles têm a liberdade de expressão. Eles podem expressar tudo que eles querem, tudo que eles são, toda a cultura que eles têm, falar do jeito que eles falam. Podem se tratar do jeito que eles tratam eles entre si. Eles têm a cultura deles, mas eles não aceitam a nossa. Eles são intolerantes, preconceituosos. E deixam você de fora, se você tiver outro gênero, se você tiver outro órgão genital, se você tiver outra forma de pensar, outra forma de falar, outra forma de se expressar. Se você tratar ele como você trata os outros que são parecidos com você está tratando ele mal, está desrespeitando, está ofendendo, está afrontando. Agora, se ele te trata do jeito que ele trata os outros, aí é o normal dele, você tem que aceitar, senão você está errado. Essa é a questão. Mas, enfim, né? Deus não falaria esse tipo de coisa jamais. Então eu imagino que você está dizendo a situação do cara lá de baixo. Foi mal aí. Desculpa entrar na linha à toa. Então tá aí o vídeo. Paz pra todos. Fui.